Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Podcast. Eu sou a Débora Vieira E eu sou a Laura Zago. e cá estamos nós para mais um episódio de Psique em Cena. E estávamos comentando aqui antes de começar a gravação quanto que nosso filme de hoje é chocante. Eu só consigo definir com essa Muito. palavra. Aham. Eu acho que foi uma palavra muito bem usada para definir esse filme, porque é uma mistura, né, de muitos sentimentos. Então, ao mesmo Uhum, tempo que a gente, enquanto mulher, se identifica, e até enquanto sociedade, né, se identifica, também causa repulsa, causa umas coisas meio estranhas, né? uhum. Eu acho que é um filme muito bizarro, sabe? Eu acho que a forma que ele foi apresentado é muito bizarra. Mas também eu acho que, como você falou, a gente gera essa conexão, essa identificação, fala, putz, isso é real. Então, mexe muito com a gente. E, meu, ainda estou impactada. E qual que é E o você? filme, Débora? Exato. Vocês devem estar um pouquinho curiosos para saber qual é o filme. E o filme é A Substância, que é um filme que foi muito falado nos últimos meses, né? Nesse finalzinho de ano. Então, eu abri o TikTok, eu via muitos vídeos do pessoal comentando sobre o filme, sobre aspectos que têm acontecido hoje no nosso dia a dia. E aí eu acho que foi a partir daí que gerou esse interesse, essa curiosidade de conhecer o filme, de saber por que que ele estava fazendo tanto sucesso, gerando tanta estranheza, mas também muita identificação. E aí a gente resolveu trazer um pouco desse filme para vocês entenderem, para compartilhar um pouco desses sentimentos e emoções que a gente sentiu, porque esse podcast é para isso, né? Mas eu acho que é um filme que ele traz uma temática muito importante que acontece na nossa sociedade e que vem sendo discutido muito, né? É, só que ele traz isso de uma forma elevada ao extremo, assim, é pitoresco, assim, é um negócio maluco. Ele vai levando isso. E aí causa muita estranheza. Então acho que por isso que as pessoas também quiseram compartilhar e falar sobre como se sentiram, a análise que elas fizeram. Porque ele fala, ele retrata uma coisa que acontece, só que de um jeito não convencional, né? E eu acho que Uhum. vale a gente trazer aqui que a atriz que fez esse filme, a Demi Moore, ela ganhou o Globo de Ouro de melhor atriz. É cômica, né? Que ela ganhou a. Não sei. Eu não vi. Tá, eu acho que foi, porque a Fernanda Torres ganhou de drama e ela ganhou em outra categoria, assim. E talvez no Oscar elas disputem juntas ali pra ver quem é a melhor atriz. Mas eu acho que foi um filme que ganhou muita repercussão, assim. E ela fez de um jeito que te envolvia, né? Eu me Uhum. sentia envolvida com a personagem, ao mesmo tempo que eu odiava ela, eu entendia ela. Foi, assim, muito louco. As emoções ali saltaram nesse filme. Eu acho que todas as mulheres que assistiram ou que irão assistir esse filme, eu acho que a gente sente essa conexão. Eu acho que é uma luta muito feminina, essa questão de se identificar, mas também essa raiva do personagem. Mas eu acho que a gente entende exatamente porque eu acho que todas nós já passamos por algo parecido. Eu acho que não, o filme traz de uma forma assim, totalmente escrachada, mas eu acho que tem uma cena do filme que me representou muito, que foi a cena que mais me deu raiva. E eu tô adiantando um pouco? Tô. Mas tem uma cena que, que, que ela vai sair para um encontro. E aí ela não, simplesmente não consegue sair. E aí tem uma hora que ela começa a se bater, que ela começa a esfregar o rosto, puxar o cabelo. E aí quando eu vi essa cena, eu tava assistindo com a minha sobrinha, eu falei, eu já fiz isso. Porque eu não me senti bonito o suficiente para sair. Eu não senti que meu cabelo tava bonito, que meu rosto, minha roupa tava bonito.
E eu fiz exatamente a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo que eu entendi ela, foi a cena que mais me deu raiva. Porque eu fiquei, é só sair. Você tá linda, é só sair. E aí eu acho que o filme gera muito isso, essa ambiguidade de sentimentos, gera muita estranheza. É isso que eu consigo dizer de início. Muita estranheza. Mas é porque ele traz situações cotidianas, assim, que acontecem com a gente. E é isso, né? De nunca se sentir. Quem nunca se sentiu dessa forma, né? De não se sentir bonita ou achar que de repente tá fora de um padrão ou que as pessoas vão falar, né? Parece que os olhares da sociedade estão muito voltados ali para essa mulher, né? Então, do que ela faz, como ela se arruma, a idade, traz isso do etarismo muito forte no filme. Eu acho que é uma das principais temáticas, assim. Então, parece que o corpo da mulher, o corpo velho da mulher já não serve para essa sociedade. Então, o quanto que são coisas que acontecem, que a gente vivencia, e que traz, né, de uma outra forma, de uma outra vivência, assim. E no filme ele traz o oposto também, né? Ele traz a história de um homem que também faz isso, mas dá um enfoque muito maior ali nessa mulher. E aí eu acho que a gente podia começar explicando um pouquinho, né, do filme, do enredo do filme. Aqui, eventualmente, a gente vai falar alguns spoilers, né? Eu acho que não tem como a gente não falar. Então, se você ainda não assistiu, vai assistir, depois corre aqui e volta pra continuar assistindo, que eu acho que tem coisas muito legais aqui que a gente vai falar também. Mas o filme, ele começa, né, contando a história de uma mulher que ela é uma mulher muito conhecida, ela faz muito sucesso na TV. Ela faz ela já teve vários programas assim, foi ela que levantou a TV, né? Então ela tinha um peso ali muito muito importante para essa TV. E ela tava fazendo um programa fitness e tal, né? E era uma mulher que usava muito o corpo ali para fazer os programas. E aí um dia ela ouve de um dono, de um empresário ali da TV, que ela já não tem. E aí essa cena é muito louca, né? Mas depois a gente comenta dela. Que eles estão demitindo ela porque ela já não serve para fazer esse tipo de programa. Porque ela já não tem, ela não é mais jovem, o corpo dela já não é um corpo que as pessoas querem ver, ninguém vai achar mais ela interessante. Então ela ouviu isso de um cara que era mais velho que ela, inclusive, né? E aí ela fica. Dá pra sentir, assim, no filme que ela não fala isso, mas acho que a gente vai começando a entender, assim. O quanto ela se sente não útil, eu não sei usar outra palavra, mas me veio essa. Não útil pra essa sociedade. Então já o meu corpo não é um corpo mais aceito, o que eu falo já não interessa mais, eu não tenho idade para estar ali em sociedade, né, vivendo e fazendo parte dessa sociedade. Então ela vai passando por diferentes situações em que vai validando todos esses medos e inseguranças dela, porque a sociedade não está pronta para receber uma pessoa velha. E aí ela eu não lembro direito como que ela chega nesse experimento, mas o experimento acha ela, né? Ela passa mal no dia do aniversário dela. Tá. Ela bate o carro. Ela passa no farol, bate o carro, vai pro hospital. E aí um enfermeiro mexe na coluna dela e fala: Você é boa pro experimento. Isso. E daí esse enfermeiro, ele, enfim, fala pra ela do experimento, Dá um dá um pendrive. pendrivezinho, né? Isso, e aí nesse pendrive tem contando como que é o experimento e ela decide participar. Então esse experimento consiste em você cria uma outra versão sua mais jovem. Essa pessoa veio de você, vocês são uma pessoa só,
Só que, e vocês não podem coexistir. Então, quando ela tá ali ocupando o teu lugar, você fica em sono profundo, vamos dizer assim. E quando você volta pro seu lugar, ela fica em sono profundo. E aí, então, ela decide participar desse experimento, fica mais jovem, e aí mostra o oposto do que ela estava sentindo. Então, era um corpo que era aceito, ela conseguiu um novo programa na TV, porque ela tinha muito talento. As pessoas aceitam mais, as pessoas querem ela, as pessoas clamam para que ela esteja na mídia. Então, isso de certa forma vai instigando esse eu mais jovem a permanecer e vai tirando todo o espaço e o protagonismo desse eu mais velho. E aí, enfim, né? A história consiste nessa luta entre o eu mais novo e o eu mais velho. E vai trazendo ali questões bem importantes, né? De como a gente é sugado por essa ideia também, essa ideia de pertencimento, de sucesso que o eu mais novo carrega. Enquanto na sociedade a gente não tem espaço para ter todos esses sentimentos sendo um eu mais velho. Né? A gente vai ter algumas implicações nisso socialmente. Então, uma crítica muito grande, e aí vai desenrolando a história e vai ficando mais cabeluda. E quanto mais ela vai se envolvendo, mais ela quer fazer um outro eu diferente daquilo que ela é. E aí vai se tornando um monstro. Ela vai, né, se tornando um monstro. E enfim, de repente a coisa explode, estoura. Então, e ela vai se perdendo nesse personagem e nessas diferentes facetas também, né? Então é basicamente isso que o filme trata. Acho que... Tem mais alguma coisa que você acha que a gente poderia falar? Eu acho que você resumiu muito bem o filme. Eu acho que a gente vai trazer, sim, detalhes dentro de tudo isso. Mas eu acho que você resumiu muito bem. Eu acho que eu não faria melhor. E eu acho que a narrativa do filme, ela já começa a gerar várias coisas na gente. Então ele começa trazendo essa mulher que fez muito sucesso, então eles mostram a estrela dela na calçada da fama, todo esse processo de quanto ela era aclamada e essa queda também. Então eu acho que essas emoções elas vão surgindo desde o começo do filme. E vai mostrando diversos detalhezinhos, mas que são extremamente importantes. Então, uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme, de início já, foi o quanto que parecia que ela era solitária. Eu fui muito aclamada, mas eu sou muito solitária. E eu acho que é algo muito comum quando a gente vai pensar em pessoas mais velhas, o quanto que a solidão ela é real. Quanto que muitas pessoas são abandonadas, seja pelos filhos, seja pela família, seja o abandono é real. E aí eu acho que o filme traz muito isso nas entrelinhas. Então não sei se é algo que te chamou a atenção, mas perceber o quanto que ela era solitária me chamou muito a atenção. De quanto que ela não se sentia com amigos. Eu acho que isso retrata muito isso também quando ela encontra um amigo que estudou com ela no 10º ano, na 10ª série. E aí. E ela ainda ficou meio assim de. Quem é essa pessoa? Será? Sabe, tipo aquela estranheza, e aí ela pegou contato, e aí no momento que ela tava se sentindo mais sozinha, foi exatamente pra ele que ela ligou. Então foi algo que me chamou muita atenção. Sim, eu também fiquei com essa impressão de que era muito solitário, ao mesmo tempo que tinha uma coisa ali dela ser desejada, né? Me parece que tinha algo até de reconhecimento dela desse desejo. Tanto que dessa cena que ela liga pro cara, me pareceu que era muito mais pra ela se sentir desejada de novo, sabe? Do que por uma conexão, assim. Me parece que a fama por esse pertencimento, por esse sucesso, era tão grande que foi minando mesmo as relações, sabe? Era tudo voltada com esse objetivo. Uhum. Né? Tanto que quando ela foi despedida, ela foi buscar algum apoio e ela não tinha apoio ali. Era tudo voltada nessa lógica do sucesso, né, do prestígio social. Então, quando ela foi se vendo sozinha, e eu acho que chegou ao ponto dela entrar no experimento justamente por isso. Quer dizer,
por N outros motivos, mas também por sentir que ela estava sozinha, que ela já não tinha aquele lugar que ela estava acostumada a ocupar, de desejo, de... E até as pessoas que demonstravam algum desejo por ela, ela não conseguia mais se sentir dessa forma, né? Então, acho que veio essa ideia muito forte também de solidão. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse começo foi justamente o fato da diferença cultural entre o homem e a mulher. E aqui a gente não tá falando que o homem não sofra com os padrões estabelecidos pela sociedade, porque sim, sofre, né? A gente tem inúmeros casos disso. Mas como é tratado o corpo de uma mulher e como pode ser tratado o corpo de um homem, né? Então era um homem velho que não se importava, ele não se importava ali com o jeito que ele se portava na frente das pessoas. Então teve uma cena que ele começou a comer que nem um doido, assim, sabe? Isso, se uma mulher tivesse esse comportamento, também ia ser julgado. Então acho que no filme ele quis escrachar todos os tipos de comportamentos que são aceitos por um e não são aceitos pelo outro. Falando do corpo da mulher. E aí mostra, né, a cena que quem gerenciava esse programa, essas mulheres, eram homens. Homens mais velhos. Então mostra um contraste muito grande, né? Enquanto a mulher, ela precisa ser excluída, esse corpo já não é um corpo que pertence, a gente tá aqui só seguindo o fluxo, né? Sim. Então, pra mim, chocou bastante isso. É uma coisa que a gente vê como uma sátira também, a gente viu no filme da Barbie, né, quando ela chega lá no Mattel e é só homem que tem uma mulher pra falar da brincadeira favorita das mulheres. Então, cria esse contraste que é meio chocante, vai dando raiva também da gente observar, né? Muita. Muita. Eu acho que desde a primeira cena que apareceu esse homem, que eu acho que é o diretor do programa, eu já fiquei com raiva e eu fiquei muito chocada. Que é quando ela entra no banheiro e ele começa a falar muito mal dela. Então, as coisas que ele falou, eu fiquei. Ele falou isso? Ele chamou ela disso? Como assim? E aí, eu acho que faz total sentido com o que você falou dessa questão dela não se sentir mais desejada. Eu acho que foi a partir daí, desse comentário dele, que ela percebeu que ela não era desejada, que não era mais tudo aquilo que ela foi desde o começo. Então, esse filme me choca e me deixa com raiva. Ai, gente, eu tô com raiva. Porque é uma crítica, só que são coisas que são reais no nosso dia a dia, igual você mesmo trouxe. É muito comum, eu acho que Hollywood tem muito disso ainda, que são homens na frente. E aí esses homens expõem o corpo da mulher como se fosse um objeto, que eu acho que o filme traz muito isso. Que aí são mulheres seminuas. Tem uma parte que tem mulheres praticamente nuas. E o quanto que aquilo é o que é esperado, sabe? São corpos que servem basicamente só pra isso. Então, tem várias cenas do filme que me chocou. Então, no show de final de ano, quando ela já começa a se sentir muito mal, que aí passa as dançarinas que vai estar com ela no palco, que as dançarinas passam e todos os homens vão atrás delas. Como se fosse, tipo, vamos ver o show. Sabe, o quanto que coisinhas assim me deixou com muita raiva que acontece isso. É muito comum. As mulheres são colocadas nesse papel e aí quando elas envelhecem, elas deixam de ter o valor. Tipo, não, vocês não prestam mais, são corpos velhos, precisamos de gente mais nova pra substituir vocês. E o quanto que isso me dá muita raiva. Só isso que eu consigo falar, que raiva. É o culto ao corpo jovem, né? Então a gente pode ver, e eu acho que aqui é muito fácil a gente perceber essa ideia, porque o Brasil é reconhecido pelas cirurgias plásticas e o quanto a dificuldade que a gente tem de entender que o nosso corpo vai passar por um processo de envelhecimento e até aceitar esse envelhecimento, né? Então é muito
eu acho que faz sentido também, porque é muito da nossa cultura aqui, né? Então, Muito. eu tô, né, as marcas de expressão, então o culto mesmo ao corpo jovem, fisicamente e até de um outro jeito, assim, eu acho que até socialmente também, né? Então a gente associa a juventude à vida e a Uhum, gente associa o envelhecimento à morte, sim. né? Então não é difícil você ouvir esse discurso. Ah, eu não me sinto uma pessoa velha. Eu sou uma pessoa com espírito jovem. Porque a gente Exato. tem muito atrelado isso. Então a gente vai buscando na vida sempre essa juventude, né? E aí seja. E acrescentando um pouquinho mais também desses padrões sociais. Né? Então, seja uma cara que represente um rosto mais jovem, seja um corpo que represente o corpo jovem, seja uma vida, sei lá, agitada ou cheia de coisa, né? Então a gente vai sempre buscando essa juventude, assim. E no filme mostra isso, o culto mesmo à juventude de uma forma muito escrachada, né? Até onde a gente vai para Uhum, conseguir se sentir desse jeito, para conseguir pertencer dessa forma. sim. E como você mesmo disse, o filme traz isso até no, nas práticas. Então, a versão dela jovem é quem vive a vida, e a versão mais velha fica em casa assistindo TV e se empanturrando de comida. Então, e outra coisa que mexeu muito comigo no filme também foi quando o filme mostra que a versão velha comeu um pouco a mais, o quanto que isso refletiu no corpo jovem. E aí a crítica que vem também disso, de eu sou bonita, eu sou magra, eu tenho um corpo perfeito, então eu também não posso comer isso ou aquilo, porque eu tenho um programa na TV. Então, e o filme traz muito essa construção de quanto que a pessoa mais velha, ela não pode viver determinadas coisas, ela não pode fazer determinadas coisas, porque ela tá mais velha. Enquanto a versão jovem pode sair pra beber, pode ir pra festa, pode fazer sexo, sabe? O tanto de tabus que tem. E eu acho que é algo cultural. Aqui no Brasil a gente vê muito isso. Se a gente vê uma pessoa mais velha, a gente pensa que essa pessoa não tem relação sexual. E a gente sabe que na realidade não é assim. Prazer é prazer independente da idade. Então, o filme ele traz isso. Eu acho que o que ele traz mais escrachado é essa relação do corpo, né? O quanto que o corpo velho ele não é adorado, idolatrado quanto o corpo novo, é como se realmente não tivesse valor, então você envelheceu, você saiu de linha, vamos fabricar mais novinhas que estão perfeitas e que vão dar dinheiro para nossa indústria. E a gente vê muito isso no nosso país. Eu acho que essa questão do corpo aqui no país já é muito falada, mas porque existem corpos perfeitos e a gente sabe que não existe isso, mas cada dia que passa a gente vê pessoas fazendo cirurgias, fazendo várias coisas para chegar nesse padrão, nessa perfeição. E aí, a gente que não tem essa mesma classe social não se identifica com quem me representa, sabe? Seja em versão de corpo, seja em idade, seja em diversas outras áreas. Mas acaba gerando esse vício da perfeição. Eu preciso ser perfeito o tempo inteiro, meu corpo não é adequado com o corpo da Virgínia, como o corpo de sei lá, da Graciane Barbosa, vamos escrachar também. Sabe com quem eu me identifico? E a gente vê pessoas como até a Jojo Todinho, que era uma pessoa mais fortinha, e tá tudo bem, eu acho que ela tava cuidando por saúde, mas hoje a gente vê que é por estética. Então, o quanto que os corpos vão mudando para entrar dentro desse padrão de normalidade, o quanto que isso é problemático. Porque seja em relação a corpo perfeito jovem, ou corpo perfeito sendo mais velho. Cara, eu concordo com tudo que você falou, assim. Essa questão do corpo, isso que a gente tá falando de corpos magros. A gente nem entrou na problemática ali, né, de um corpo gordo não ser aceito.
Uhum. Mas então a gente tá falando disso, e aí você tocou num ponto muito interessante, que é esse da punição. Que eu acho que tem até a ver com o que você trouxe lá no começo daquela primeira situação que te chamou a atenção. O quanto a gente se pune o tempo inteiro. Então, se a gente come alguma coisa que isso vai gerar, sei lá, uma celulite ou vai engordar, a gente tá se punindo, a gente tá vigiando, a gente tá o tempo inteiro hipervigilante com o nosso peso. Porque a sociedade tá hipervigilante com o nosso peso, Uhum. né? E isso interfere, isso é tão louco que interfere até quando a gente fala de saúde mental, de distribuição de diagnósticos, né? Então, Sim. o quanto que tem essa questão. O corpo da mulher é um corpo muito mais visto. Então, quando a gente fala de sintomas que refletem no corpo, a gente vai evidenciar muito mais o corpo de uma mulher. Então, se a gente fala que ali na depressão a gente tem algumas modificações nesse corpo, um ganho de peso ou perder o peso, e a gente está o tempo inteiro olhando pro corpo da mulher, é óbvio que a gente vai prestar mais atenção nesse corpo do que no corpo de um homem. Então isso Uhum. interfere muito até na distribuição, até em como a gente olha para outras questões desse universo, assim. Então, e o filme ele traz muito isso, né? Muito bem amarrado o tempo inteiro. O eu mais jovem fica revoltado com o eu mais velho. Você não pode fazer isso comigo, você tá acabando comigo. E eu acho que é isso que a gente faz com a gente, Uhum. né? Eu já fui em médico que falou que eu tinha que perder peso. Que falou que aquilo não era adequado, quando na verdade eu sempre estive dentro do meu padrão saudável. Entende? Então, se a gente tem uma sociedade que odeia, que fala, que expressa, a gente também vai fazer isso com a gente. Sim. Né? Por isso que a gente precisa dessa desconstrução. Mas e aí no filme traz isso, essa revolta do eu mais novo com o eu mais velho, assim, essa ideia de punição o tempo inteiro. Então, da gente nunca se achar boa, bonita o suficiente, sempre tem algo pra modificar, sempre tem algo pra fazer. Então, é muito louco, assim, pensar nessas diferentes temáticas, né? Sim. Sim. E algo que. em- algo que traz. Algo que o filme traz, que eu acho que se encaixa muito bem nisso que você falou, é quando esse eu mais novo, ele se revolta contra esse eu mais velho, e aí ele não quer ficar só o período de 7 dias. Que aí a substância exige 7 dias sem exceção de cada um dessa troca de corpos. E aí ela fala, tipo, você vai ter que aguentar. E aí esse corpo novo começa a maltratar esse corpo velho, e aí esse corpo velho começa a sentir essas consequências. E aí o filme traz como consequência o envelhecimento do corpo mais velho. Então, 20 minutos resultou em um dedo muito velho. Tipo assim, desproporcional pra idade. E aí deu certo uma vez, esse corpo novo continuou fazendo isso pra continuar vivendo. E aí, é só a capa da Vogue, é só não sei o que, é só isso. E foi abrindo exceções. E aí, quando realmente acontece a troca, esse corpo velho está extremamente. Tá com uma perna atrofiando, né? Tá metade velho e a metade mais jovem. E aí eu fiquei pensando muito nesse momento. Gente, vocês vão ver até o final do episódio eu falando que eu fiquei com raiva. Porque que foi a minha emoção principal. Mas eu fiquei com raiva nesse momento exatamente por isso, porque me fez pensar o quanto que vai surgindo mais ganância. De olha, isso daqui fez efeito, estou chegando cada vez mais próximo do que o que a sociedade espera. E aí você vai também negligenciando um outro lado. Então, esse eu mais novo negligenciou esse eu mais velho. E aí quem sofreu a consequência era esse eu mais velho. E aí nessa parte do filme, esse eu mais velho liga pra central e fala assim: olha, ela não tá respeitando as regras, ela tá passando dos limites, ela ficou mais dias do que eu esperado e eu estou envelhecendo a mais.
E ele fala, você pode desistir, você quer? Ela fala, tá, mas eu vou voltar a ser como eu era? Ele, não. Então eu não quero. Ele, mas lembre-se que esse outro lado é você também. As duas são uma só pessoa. E aí, isso me fez pensar muito no quanto que a gente faz isso na nossa vida, no dia a dia. A gente negligencia um aspecto da nossa vida para viver o outro, sem pensar que vai ter consequências. Então, até por exemplo, se a gente colocar nessa questão, desculpa, se a gente pensar nessa questão do corpo gordo com o corpo magro, quanto que muitas vezes nós machucamos o nosso corpo, negligenciamos o nosso corpo para fazer dietas que não tem noção de passar um dia inteiro sem comer ou de não se alimentar com o mínimo para chegar nessa perfeição, a gente está negligenciando um outro aspecto do nosso corpo. Como que vai ficar, sei lá, sua parte física, sabe, de força, de energia, de saúde mesmo, as vitaminas do corpo e tudo mais. A gente negligencia uma parte para chegar mais próximo de um outro objetivo. Então, talvez naquele momento você vai falar, tá bom, eu emagreci 20 quilos. Mas será que isso não vai trazer um problema, sei lá, pro teu coração que estava acostumado com você com 20 quilos a mais? Será que não vai trazer um problema, talvez, pros ossos? Porque tua dieta faltou cálcio e aí você tá sem cálcio. Então, quando que a gente vai negligenciando, e aí eu acho que me deu tanta raiva por isso, por perceber que a gente faz isso no dia a dia. Seja em relação ao corpo ou em relação a alguma outra coisa. E aí, como várias outras partes do filme, mexeu muito comigo isso. Será que a gente não tem uma noção de que o corpo, a gente cria, né, essas ideias, esses conceitos de que o corpo magro é um corpo saudável e o corpo gordo não é um corpo saudável? Uhum. E não Né? tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque daí se eu tenho um corpo magro, tá tudo certo. Uhum. Eu acho que foi essa cena, assim, dela não querer voltar e de vê-la passando por esse sofrimento. Eu fiquei pensando, me veio uma ideia muito assim de como a gente é sugado por isso, né? Acaba sendo Muito. mesmo um vício grande da gente não conseguir mais desvincular. A gente vai se perdendo, né? Eu não sou mais, eu não sei quem eu sou aqui. Eu Uhum. sei o que é reconhecido, que vai me gerar algum ganho, mas eu não sei mais quem eu sou no meio disso. E a gente vai se perdendo dentro, né, desse personagem, dessa busca ali pelo corpo perfeito, pela vida perfeita. Né? Essa questão de o tempo inteiro se punir, se cobrar. Então a gente vai se perdendo nisso e a gente não consegue mais voltar. E é tão óbvio pra gente, aqui de fora, olhar pra tudo isso, mas quando a gente tá vivendo é algo tão fusionado, é algo tão junto que a gente não consegue se desvincular. Uhum. Né? Mas eu acho que os ganhos dentro dessa lógica são muitos. Então acaba segurando. Sim, e uma ponta de mim entendeu por que ela fez isso. Uhum. Sabe, eu tava julgando, mas eu falei assim, tá, eu acho que eu sei por que ela fez isso. Né? Ela Sim. vai lá, ela tem tudo. Se ela Uhum. voltar desse jeito que ela tá, ela já não vai ter mais o que ela tinha. Então é muito louco, assim, a gente entende, né, o porquê que isso aconteceu, assim. E até comecei a me questionar, e se fosse eu ali, o que eu faria? Será que eu desistiria? Será que eu nem entraria? Será que eu entraria? O que você acha? Eu também eu me fiz esses questionamentos. E aí eu acho que eu fico 50-50 nesse momento. Mas quando eu paro pra pensar, por exemplo, até essa questão que eu falei dos ganhos, uma coisa muito simples, o tratamento das pessoas na rua. Sabe, o vizinho, por exemplo. A versão jovem tava quebrando e aí ele começou a xingar quando abriu a porta e viu que era uma moça jovem e ele mudou totalmente o comportamento.
Sabe? Então, com uma pessoa mais velha você pode ser rude, mas com uma pessoa jovem você tem que ser cordial, você tem que dar em cima dela, você tem que oferecer. Sabe? Eu fiquei. Eu entendo ela também. Por isso que eu também não sei o que eu faria, porque o comportamento é diferente num negócio simples. Sabe? O respeito das pessoas parece que muda. E eu acho que essa questão, ela bate em outras que a gente até já trouxe aqui também, né? O que eu tô batendo nessa tecla, mas é porque eu acho que é sobre isso o filme, mas o que é socialmente aceito? Uhum. E o que não é socialmente aceito? Então, o que é socialmente aceito é o corpo de uma mulher jovem, branca, magra, que tem ali uma bunda empinada, que tem um peito que não é caído, que não tem uma ruga, que não tem uma marquinha de espinha, que tem uma pele lisinha. Que tem uma boca grande, né? Porque eles enfatizaram isso também. Que tem uma boca grande. Então é isso que é aceito. O contrário disso não é. A E a gente gente sente, poderia. Pode falar. a gente sente até menos empatia, né? A gente falou sobre isso no Exato. episódio da consciência negra. Do quanto que a gente vai sentir mais empatia por aquilo que é mais aceito e menos empatia pelo corpo que não é aceito. Então é Uhum. muito louco como ele vai falando isso de uma forma muito sutil de coisas que acontecem. Exato. Sim. E a gente poderia. Algumas pessoas poderiam até falar, não, mas daí é uma cultura americana, não tem nada a ver com o nosso país. Só que me vem vários exemplos na cabeça, por exemplo, se a gente for pegar programas que passavam na TV aberta há 20 anos atrás, eram mulheres sendo expostas, mulheres que eram dançarinas, mulheres que apareciam seminuas. E onde estão essas mulheres hoje que estão velhas? Quais delas estão na mídia hoje? Sabe, foram pessoas que foram abandonadas porque perdeu o valor porque envelheceu. Então, eu não sei se eu diria que é uma cultura global, mas é uma cultura ocidental. Então, e não tem como defender isso porque a gente percebe que é muito real. Sabe o quanto que essas mulheres que são padrão, que são as mulheres que têm corpo, têm. Elas podem não ter uma boa personalidade, mas que tá ali dentro desse padrão, quanto que é aceitável. Então o filme traz, por exemplo, a secretária. Que ele fala, fala com a minha secretária, o nome dela acho que a moça fala Priscila, um negócio assim. Aí ele, é muito comprido, vai ser Cindy. Sabe? Eu fiquei, gente, como assim? Por quê? Porque ela era uma pessoa que não era bonita quanto a personagem principal, não tinha o corpo ideal, e aí ela foi diminuída por conta disso também. Sabe o quanto que a mulher é colocada nesse lugar quando ela não é esse padrão perfeito, sabe? É só uma outra pessoa, só uma qualquer. Ai, como isso Isso me é irrita. isso é um problema mundial, né? Não acontece só aqui no Brasil. Acontece a questão da mulher, ela é mundial, Uhum, né? Do jeito que a gente enxerga. Então, acho que serviria para muitos países esse filme. Ele toca, eu acho que por isso que chegou tão longe, porque ele toca numa temática que ela é vista talvez de formas diferentes, né? Talvez aqui tenha feito tanto sucesso e tenha batido muito com a nossa cultura, porque são ali culturas parecidas, né? A gente sofre muita influência dos Estados Unidos. Então, até essa questão do corpo aqui é muito forte, né? De fazer procedimentos uhum. estéticos, de então, talvez em outros países isso não seja tão forte, mas a questão da mulher, a questão também que ele trouxe do etarismo também, né? Também é muito forte. Então a gente tem índices disso no Brasil de muitas pessoas idosas tendo depressão e cometendo suicídio. E as pessoas não falam disso.
Sim, Você não é é falado. velho, exato, você se aposenta e você não serve mais para a sociedade, você não é mais útil para a sociedade. Uhum, Então a gente vê muitas pessoas adoecidas mesmo, porque como a gente está numa sociedade em que a gente não tem mais valor, exato. né? Então a gente não tá acostumado a olhar para as dores da pessoa idosa, para reinserir ela dentro da sociedade. A gente Uhum, não olha, a gente nem sabe. exatamente. E eu acho que eu voltaria também no ponto que eu trouxe lá no começo, quanto que essas pessoas mais velhas são abandonadas. Tanto pela sociedade, quanto pela família, quanto por todos. E aí é difícil você se enxergar vivendo numa sociedade que não te enxerga, sabe? Não te vê. Sabe, eu não me encaixo mais aqui. Trabalhei, fiz parte disso. Até, eu acredito que até os militares. Olha, eu lutei por esse país e hoje, sabe, tipo, não me enquadro. Ninguém me enxerga, ninguém me vê. Então, se você. Gera estranheza quando você vê, por exemplo, um casal de idosos num restaurante, num cinema, num parque de diversões. Sabe, porque parece que dentro da sociedade eles não se encaixam nesses lugares. E aí, eu particularmente acho muito legal quando eu vejo. Fico, nossa, olha que legal. É diferente, né? Porque, pelo menos nos lugares que eu frequento, é diferente. Eu não vejo muitos idosos fazendo as mesmas atividades que eu faço. Então, o quanto que isso deve ser horrível para quem tá vivendo. E aí, eu acho que volta no ponto que a gente trouxe, que talvez se fosse eu vivendo o que essa mulher viveu no filme, talvez eu teria escolhido a mesma coisa. Porque eu preciso ser amada, eu preciso ser vista, eu preciso ser reconhecida, eu preciso voltar a ser quem eu era. É isso, a gente exclui e acho que a gente precisa entender que todos nós vamos envelhecer. A gente Uhum, só não envelhece se a gente morre antes. Se não. exato. Então é um processo que a gente vai passar. Então a gente precisa olhar, né, o Uhum, jeito que a gente tá tratando essa situação. E eu acho que esse filme foi quase como um grito, né? Olha isso aqui, isso não tá legal. sim. A gente precisa olhar para isso. E trazendo toda essa temática, né, do corpo da mulher também. Uhum. Eu ia te perguntar também o que você achou da parte que ela aparece como um monstro. Porque eu acho que essa parte ela choca muito e ela gera muita estranheza, sabe? De você olhar duas pessoas misturadas em uma, mas que não parece uma pessoa, parece uma coisa. O que que você achou dessa parte? O que que você entendeu dessa parte? No começo eu não entendi nada, assim. No começo. Eu olhei e falei, que é isso? Meu Deus! Depois que eu fui refletir sobre o filme, eu acho que entra muito nisso, né? Da gente se perder ali, sabe? Da gente ser sugado por ter tanta coisa acontecendo com a gente que a gente vai virando uma coisa e vai tendo que lidar ali conforme a gente vai vivendo. Isso vai ganhando essa força muito grande, né? Uma outra coisa que passou pela minha cabeça também foi a questão de como a gente se sente, né? De como que, por vezes, e aí trazendo tudo isso que a gente já conversou, dessa cultura, dessas expressões, desse culto aí ao corpo jovem, à vida jovem, a gente vai se sentindo mesmo como um monstro meio inadequado. A mulher ela é vista muito como inadequada se ela não segue esse padrão. Então, de como isso vai ganhando força dentro da gente, quanto mais a gente faz, mais inadequada a gente vai se sentindo. Ao Uhum. ponto de virar aí de uma forma escrachada, um monstro bizarro e gigante que as pessoas têm medo, né? Então, mostrar tudo aquilo que a gente se transformou também causa essa reação, assim. Então, sei lá, me vieram esses pensamentos diversos, assim, sobre esse monstro. É porque quando eu assisti eu também, eu fiquei, o que que tá acontecendo?
eu achei que o filme tava pra acabar e é porque aparece esse monstro. O que tá acontecendo? O que esse monstro quer representar? E aí eu fiquei pensando muito também nessa questão mais estética, sabe? Do quanto que às vezes a gente se perde por conta dessa sociedade que exige cada vez mais. Então, eu já me peguei várias vezes falando, por exemplo, que eu preciso começar a fazer botox preventivo, porque estou chegando próximo dos trinta e o quanto que a gente partilha muito dessa cultura, mesmo muitas vezes sem. E aí a gente vê diversas pessoas famosas que foram fazendo procedimentos estéticos, principalmente no rosto, e aí ficou deformada. E me veio muito isso na cabeça, sabe? Que quando a pessoa começa a fazer, nossa, você tá tão linda. E aí no final, nossa, você tá parecendo um monstro. Sabe, você tá tão deformada, você não. Cadê aquela pessoa que você era, aquela pessoa tão bonita? E vou dar até um exemplo, que é daqui do Brasil. A Gretchen, por exemplo. As últimas cirurgias plásticas que ela fez gerou muita estranheza. De nossa, como ela tá estranha, como ela tá feia. Mas era uma mulher que era muito desejada há anos atrás, que era talvez até um ícone de beleza e de corpo, uma referência no país há anos atrás. E aí hoje é uma pessoa que você olha e gera estranheza. E aí me veio muito isso na cabeça, sabe? O quanto que a pessoa se perde e acaba gerando essa estranheza de eu não sei quem eu sou, as pessoas também não sabem quem eu sou. E eu acabei A virando um monstro. sociedade me transformou nisso. Óbvio que Exato. eu fiz, mas a sociedade. Uhum, sempre foi exigido mais, sabe? E aí quando ela aparece pra sociedade, todo mundo fala um monstro. Vamos matar ela. E aí, uma cena dessa parte do monstro que me chamou muita atenção foi quando saiu do olho dela um peito, sabe? Eu fiquei, gente. E me veio muito de procedimento estético até por conta disso, sabe? De eu vou colocar peito, eu vou colocar bunda, eu vou aqui, eu vou fazer aquilo, vou fazer uma lipoled, uma lipo HD, a lipoled já passou. Sabe o quanto que vai, a sociedade vai exigindo mais e vai transformando pessoas em monstros. E aí depois essa mesma sociedade fala, vamos matar ela porque ela virou um monstro. Então me veio muito isso na cabeça. E eu falei, nossa, vou perguntar pra ela, né, o que essa cena trouxe pra ela, porque gerou muita estranheza e me veio isso na cabeça de a culpa é da sociedade. O que estamos contribuindo para nos tornar assim, né? Uhum, É uma questão assim que eu penso também. E eu acho que é isso. O filme acabou, né, com essa cena ali. Quer dizer, teve mais algumas coisinhas ali no final, mas com essa reflexão. E. E aí, acho que foi com chave de ouro, né? Que veio essa cena final. Essa foi, pra mim, foi uma das mais chocantes. Uma uhum, chocante foi quando ela decide participar do experimento e o outro eu sai de dentro dela. Não, sim, ali eu falei, meu Deus, que isso? Eu falei, meu pai. E aí bizarro. e a outra cena foi essa do final, que são as cenas que mais chocam, né? Que destoam da realidade ali. E que eu acho que faz todo sentido. Né? A Uhum, gente vai criando coisas ali, quase do âmago do nosso ser. As coisas muito internas, medos, inseguranças que estão aqui dentro, mas que a sociedade molda. E aí até a gente escrachar e mostrar pra todo mundo. E daí ter essa ideia de monstro, assim, acho que tem tudo a ver também. E acho que com isso podemos até finalizar. O que você acha? sim, Acho que sim. foi. Esse é um filme que mexeu bastante com a gente, que ele fala sobre muitas coisas. Então a gente queria trazer um pouquinho aqui também pra gente pensar, já que a gente tá em janeiro, né? Janeiro é um mês de renovação, de mudança, o começo do ano. Então que a gente também possa pensar em assuntos tão importantes e que precisam ser vistos na nossa sociedade, né? Como a gente vai construindo isso também. Uhum. E eu acho que janeiro é um mês que as pessoas colocam muito como meta se exercitar. E aí talvez até esse episódio traga essa reflexão de eu estou fazendo por mim ou eu estou fazendo porque é o que a sociedade espera.
Então eu até comentei com meu irmão, se eu não me engano foi ontem, o tanto de pessoas que eu vi postando na academia esse mês. E aí, porque eu acho que é um mês nacional de começar a academia. E aí, não como uma crítica, mas eu espero que seja algo das pessoas fazendo por elas mesmas, não para mostrar, para postar nas redes sociais e mostrar para os outros que o ano tá diferente porque começou a fazer exercícios físicos. Mas talvez trazer essa reflexão de cuide-se por você, não pelos outros, não para postar nas redes sociais, não para postar o shape no TikTok. Então faça por você, por sua saúde. Se for por saúde, cuide-se. Sabe, o corpo gordo não tem a ver com saúde, o corpo magro não tem a ver com saúde. Acho que saúde vai muito além de um corpo, de uma estrutura física. Então, cuide-se por você. Então, o filme, ele tem essa ênfase mais na mulher, porque eu acho que a gente sofre mais com esses procedimentos estéticos, com essa crítica da sociedade, Uhum. essa crítica do machismo mesmo. Então, eu acho que esse filme ele vai talvez se enquadre mais para as mulheres nesse sentido de cuide-se por você, não porque é o que as redes sociais estão fazendo, não porque você quer ter o corpo da Virgínia, de tantas outras blogueiras, mas cuide-se por você. E eu acho que uma coisa importante também da gente falar, trazendo isso que você trouxe, é, é que a gente não tá pra falar mal, pra demonizar ali as cirurgias plásticas ou exercício, porque exercício faz muito bem. Uhum, Mas é só pra gente pensar, né? Pra que a gente tá fazendo todos esses procedimentos estéticos? Será que a gente quer fugir de algo? Como que é essa relação com o nosso próprio corpo e a sociedade? Né? O que leva a gente a fazer tantos procedimentos? Alguns procedimentos ali de cirurgia plástica são importantes, né? Às vezes fazem uhum, também a gente se sentir melhor. Não é demonizando isso, mas é pra gente fazer algo mais consciente, exato. né? Porque a gente faz uma coisa, de repente a sociedade cobra algo diferente, aí a gente faz pra se encaixar, de repente é outra coisa, de repente a boca pequena, a boca grande, o nariz, como que é o negócio Maxilar. facial? A harmonização facial, e aí de repente é bonita, de repente já não é mais bonita, careta, né? Então, pra gente ficar mais consciente ali de quem a gente é, né? Do nosso Uhum, corpo, sabe, do que a gente pode. Acho que é importante também, né? sim. E vamos para as indicações? Vamos. Você vai falando e me fez lembrar, se eu não me engano, recentemente o Fantástico fez uma reportagem sobre isso. Se eu achar, eu vou deixar ela aqui no link também, porque eu achei muito legal. Eu acho que nessa reportagem trouxe pessoas, várias influências, e uma delas foi a GK, quanto que ela se transformou e aí ela decidiu voltar ao normal, ao natural, e aí foi tirando alguns procedimentos que ela tinha feito. Então eu acho que essa reportagem é muito legal, porque traz um pouco de tudo isso. E eu queria indicar um Instagram. Então, é um Instagram que se chama A Voz da Razão. E aí são, se eu não me engano, três ou são quatro senhoras que são avós. E aí elas vão compartilhando a vida delas. Então são senhoras que são totalmente funcionais, sabe? Sai pra tomar uma cerveja, vai em bar. Tem uma vida que foge desse estereótipo de uma avó precisa estar em casa fazendo bolo para os netinhos comer. Então elas trazem uma vida normal como qualquer jovem, como qualquer outra pessoa. Bebendo cerveja, indo pra praia, sabe? Postando corpos de biquíni mesmo. Corpos que não são de jovens, são corpos velhos, mas também são corpos. Então, quando eu conheci esse Instagram, eu falei, nossa, que lindas. É uma vida, eu falei, eu quero ser uma senhora assim, sabe? Que não por estar postando, mas que tá vivendo a vida. Que a idade não tem nada a ver com o que ela quer viver. Então, eu acho que vale muito a pena dar uma olhada, dar uma acompanhada. Eu amo. Ai, que legal, não conhecia. Vou seguir. E eu assisti essa reportagem, quer dizer, uma parte dessa reportagem. E realmente é muito, muito boa.
Assim, acho que vale a pena, ele traz uma crítica, né? E o que eu vou indicar, na verdade, eu tive uma aula na pós-graduação com essa pessoa incrível. Ela chama Miriam Goldenberg e ela fala sobre envelhecimento. Ela tem várias crônicas. Se eu não me engano, ela escrevia para a Folha de São Paulo. Ela tem alguma coisa sobre envelhecimento escrito na Folha de São Paulo. Mas ela tem livros, ela dedicou muito tempo de pesquisa a essa vertente das pessoas idosas, né? Ela faz, sim, recortes de gêneros também. E ela fala de um jeito muito, muito prático, assim, sabe? Que você consegue entender, assim. Então, eu aprendi muito ali com ela. E ela tem um Instagram muito legal também, que ela coloca os trabalhos dela, que é Miriam Goldenberg. Então, quem puder, assim, assistir, tem vídeo no YouTube, tem os textos dela também. Ela não fala só sobre esse assunto, mas ela tem ali uma veia, uma pesquisa que bem extensa, assim, sobre esse assunto também. Então é isso. Muito legal, não conhecia. Já vou começar a seguir. Que eu acho que é um tema que eu não tenho muito contato, apesar de ter 2 idosos dentro de casa, que eu crio. Então eu acho que é muito legal. Vou dar uma pesquisada pra conhecer um pouco mais o trabalho dela. A gente vai desconstruindo alguns padrões também. Uhum. Então é isso, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Emoções em Movimento Podcast. Deixa no Spotify, deixa no YouTube, onde você estiver assistindo, comentários, se vocês gostam, alguma reflexão que vocês tiveram. Isso ajuda bastante a gente também. Uhum. Se vocês assistiram esse filme também, chocou vocês. A gente esqueceu de falar alguma coisa, comenta aqui pra gente saber. E é isso. Te encontramos na próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Tchau!